Graça e paz, queridos, como vocês estão? Nós estamos, eu e o pastor Manuel Carlos, reunidos aqui para nós falarmos a respeito da Páscoa. Nós já iniciamos o período de Páscoa no último sábado e nós vamos culminar agora de sexta, no entardecer da sexta para o sábado, o dia de sábado, o fechamento da celebração da Páscoa, que é uma das festas primordiais e importantes que o Senhor deixou como estatuto perpétuo para que todos nós fizéssemos. Dentro da nossa linha e daquilo que o Senhor tem colocado para as nossas vidas, nós temos entendido que as festas é uma forma de nos orientarmos de acordo com o tempo do Senhor e também nos aproximarmos da presença dele por meio da pessoa de Cristo, o sacrifício que Jesus fez para nós na cruz do Calvário, porque ele é o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. E o pastor Manuel Carlos ele vai fazer para nós aqui algumas colocações, a leitura da palavra do Senhor, e à medida que nós formos ministrando, nós vamos também trazer algumas curiosidades para que nós possamos passar essa celebração aí cada vez mais com entendimento e na presença do Senhor. Amém. Graça e paz, queridos. Tudo bom? Então, como o pastor Rodrigo falou, esse é um período muito importante. A Páscoa, ela é uma das primeiras festas, e as festas que a Bíblia fala lá em Levíticos falam que elas nos trazem orientação, e as festas, elas são as festas do Senhor. Então as pessoas elas confundem com essas festas como sendo festas para o povo de Israel ou só para o povo judeu. Mas Deus mesmo coloca essas festas que também têm um significado dentro da sua originalidade da palavra. A tradução, além de festas, é encontro marcado. Então nós entendemos como tempos. Deus ele vai colocando tempos e momentos para nós nos reunirmos de uma forma especial, e todas as festividades que Deus coloca para nós nos atentarmos, elas têm significância profética, mostram algo que aconteceu e algo que vai acontecer futuramente. Então a Páscoa ela é a primeira dessas festividades muito, muito importantes dentro do povo de Israel, e ela é uma das festas de peregrinação. O que significa isso? A festa de peregrinação, todo o povo judeu, aonde estivesse, tinha que ir para Jerusalém para comemorar junto com os seus irmãos, com todo o povo. Então eles tinham que peregrinar de onde eles estivessem para ir, e até os dias de hoje é também dessa forma. Para falar de Páscoa, é interessante nós conhecermos um pouco da história. Então eu vou falar rapidamente para vocês aonde começa tudo, para nós entendermos. A Páscoa, para a gente entender, começa na história de Jacó. Abraão teve Isaac teve Jacó e Esaú, e Jacó teve 11 filhos. Dentre os filhos de Jacó, nós conhecemos a história de José, que era o filho preferido dele, onde os seus outros irmãos, seus 10 irmãos, seus 11 irmãos tinham raiva dele e vendem ele para o Egito. Quando ele vai para o Egito, ele chega como um escravo, e Deus muda a história dele, onde ele começa a interpretar sonho de algumas pessoas e também interpreta o sonho de Faraó. Essa interpretação do sonho de Faraó torna ele de um escravo, de um carcereiro, de alguém que estava preso, transforma ele no governador do Egito. Então ele traz a família dele. A Bíblia diz que havia fome naquele tempo, naquela época, e os povos eles vinham até o Egito porque Deus havia dado para José o poder de administrar, e o próprio nome de José fala, que significa frutífero, José é frutífero. O Senhor é aquele que acrescenta. Então José ele tinha esse dom nas suas mãos, e ele fez isso, ele conseguiu administrar tudo o que o Egito tinha para matar a fome de todo o povo que estava ao seu redor. A família dele vem até ele se mostra depois, a história é longa, ele se mostra depois para os seus irmãos,
e ele resolve trazer os seus irmãos da onde eles estavam para morar no Egito. Depois de um tempo eles ficam no Egito, eles se estabelecem lá, Jacó, seus irmãos morrem, eles têm filhos lá, passam-se muitos anos, centenas de anos, e o faraó que sucede aquele faraó que era amigo de José, que coloca José no governo, resolve escravizar o povo. O povo se torna escravo, Deus levanta Moisés como um libertador, Moisés tenta fazer com a força da sua mão, não dá certo, ele foge, fica um tempo no deserto, mas Deus fala, olha, vai lá libertar o meu povo. Moisés volta para libertar o povo e é essa história que nós conhecemos, onde Deus envia as pragas, e a última praga, que é onde nós vamos chegar na história da Páscoa, que é a morte dos primogênitos. Deus ele ordena que se matasse um cordeiro e pegasse esse cordeiro, passasse o sangue dele nos umbrais das portas de todas as casas que tivessem esse sangue passado, o espírito da morte iria passar e não tocaria nas casas que tivessem a marca do cordeiro. O sangue do cordeiro, quando estava passado nos umbrais das portas, o espírito da morte não passaria. E aqui é instituída a Páscoa. Em todas as celebrações... Passar, né? O passar por cima. Isso, Passover, no inglês aí, isso. Interessante. Significa passar sobre. E existe algo mais profundo ainda, depois, dentro das curiosidades, a gente vai falar para vocês. Mas em toda a celebração de Páscoa, eles leem o texto de Êxodo, capítulo 12. E eu quero ler aqui com vocês, antes de nós darmos continuidade. Por quê? Porque, irmãos, todo ser humano tem mania de esquecer tudo aquilo que Deus faz. Então, por que nas festividades o povo judeu, o povo de Israel lê novamente? Por quê? Porque nós precisamos nos lembrar de tudo aquilo que Deus fez por nós, de todas as bênçãos que Deus fez por nós. E nós sabemos que essa simbologia do cordeiro que foi morto lá no Antigo Testamento, há milhares de anos atrás, né? Também se refere ao Senhor Jesus Cristo, que é o nosso cordeiro, aquele que trouxe vida para nós. Então aqui em Êxodo capítulo 12, a partir do verso 21, fala assim, ó: chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai um cordeiro segundo as vossas famílias, e molai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta, as suas ombreiras com sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará, aqui é a tradução Pesach, que é o significado de Páscoa, para ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá que o destruidor entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isso como estatuto para vós outros, para os vossos filhos, para sempre. Para sempre. Amém. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai também este rito. Quando os filhos vos perguntarem que rito é esse, responderei: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou ao Senhor. Então, amém, irmãos, Páscoa fala de liberdade, Páscoa fala de vida, Páscoa fala de sacrifício. Então, acho que o pastor Rodrigo vai fazer algumas considerações. Então, nós temos que celebrar e fazer sempre memória, entender a importância, né, desse encontro marcado que Deus faz. Irmãos, em continuidade ao que nós estávamos falando no primeiro vídeo, eu quero destacar o versículo de número 23, aonde o Senhor fala que aqueles que têm o sangue do cordeiro aspergido na verga e nos umbrais das portas, o destruidor ele passaria, daí o termo passar, que é passar por cima. E quando nós pegamos o original do significado de destruidor, eu quero ler aqui para os irmãos, ele significa destruir, corromper, deteriorar, estar inutilizado, estar deteriorado, estar corrompido, estar estragado, estar ferido, estar arruinado,
estar apodrecido. O sangue de Jesus nos livra de tudo isso. O sangue de Jesus nos restaura, o sangue de Jesus nos liberta, o sangue de Jesus ele nos torna imune a toda essa imoralidade que o mundo está sofrendo. E nunca a Páscoa foi tão atual para os nossos dias, porque nós temos uma peste que está agraçando o mundo, que está perturbando todo mundo, matando pessoas. E o sangue de Jesus ele é capaz de nos curar e de nos proteger e deixar afastado o destruidor. Nós precisamos entender isso. E mais do que uma celebração somente no formato de rito, mas nós temos que ter essa celebração no nosso coração e esse entendimento que, em que pese ter o destruidor, ter o mal rondando as nossas casas, rondando as nossas vidas, nós temos a graça que vem através do sangue do Cordeiro. O Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo e nos coloca em comunhão com Deus. Portanto, a Páscoa ela serve também para nos alinhar e nos colocar dentro do propósito do Senhor, nos aproximar mais de Deus, como também para nos proteger, para nos livrar diante de tudo isso que o mundo está sofrendo. Que nós possamos ter esse entendimento, que o Senhor venha nos abençoar de uma forma poderosa nesse sentido. Queridos, nós queremos orar pedindo para que o Senhor nos dê uma Páscoa abençoada. Senhor, em nome de Jesus, venha, Senhor, com o teu poder, com a tua graça, com o teu sangue sobre nós. Visita, Senhor, em nome de Jesus, a nossa mente, o nosso corpo, porque conforme o apóstolo Paulo disse, Senhor Deus, o Senhor nos dá a vida e que nós possamos, através da celebração do pão e também, Senhor Deus, do suco de uva, internarmos mais e mais a Cristo e que tudo aquilo que for ruim, que for mal, que estiver enfermo, seja curado, seja sarado. Amém, em nome de Jesus. Nos proteja, Senhor, nos livra de todo mal, nos imuniza com o teu sangue. Senhor, nos guarda, livra-nos do laço do passarinheiro, abençoa o teu povo e que o teu Espírito possa, Senhor Deus, revelar e nos dar, Senhor, porção do teu Espírito de fortaleza, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, abençoa cada família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz Páscoa, irmãos. Deus abençoe. Um abraço, Deus abençoe.